Em votação histórica, a Câmara dos Deputados aprovou o texto da reforma tributária em 2 turnos. Câmara aprova projeto que favorece governo em votações no CARF. E você vai ver também. Desabamento de parte de um prédio em Paulista, no Grande Recife, deixa 4 mortos. 10 pessoas estão desaparecidas. Governo anuncia fim do programa de carro zero com desconto e estima 125 mil veículos vendidos. Após recorde de temperaturas nesta semana, ONU alerta que mudanças climáticas estão fora de controle. No Dia Mundial do Chocolate, você vai ver que, além de delicioso, esse alimento tem inúmeros benefícios, inclusive para a saúde do coração. Agora, no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h33 pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. Em votação histórica, a Câmara dos Deputados aprovou o texto da reforma tributária em 2 turnos. A nova proposta, que unifica tributos, prevê imposto seletivo e cria a cesta básica nacional, deve ser avaliada agora no Senado. A votação na Câmara passou com folga em 2 turnos. Em segundo turno, foram 375 votos a 113 a favor da PEC e 3 abstenções. Em primeiro turno, foram 382 votos a favor e 118 votos contra. Eram necessários 308 votos para a aprovação da proposta. O esforço uniu diferentes correntes políticas e econômicas. E mesmo com algumas divergências sobre o texto, o entendimento é que a simplificação do sistema tributário é fundamental para atrair investimentos e desenvolvimento para o país, além de impulsionar o crescimento do produto interno bruto. A proposta da reforma tributária prevê a unificação de 5 tributos: IPI, PIS e COFINS, que são federais, o ICMS, que é estadual, e o ISS, que é municipal. A PEC prevê que esses tributos devem deixar de existir e sejam criados 2 impostos sobre valor agregado, o IVAS. Um seria gerenciado pela União e o outro teria gestão compartilhada por estados e municípios. O texto também diz que o período de transição para unificar os tributos vai durar 7 anos, de 2026 e 2032. A partir de 2033, os impostos atuais vão ser extintos. O Conselho Federativo deve ser o responsável por centralizar a arrecadação do futuro IVA estadual e municipal, que vai substituir o ICMS e o ISS. A composição e o peso de decisão de cada estado no órgão era alvo de crítica dos governadores. A última versão do texto prevê zerar os impostos sobre a cesta básica. O parecer também estabelece a criação de cobranças reduzidas e isenções para uma série de bens e serviços. E a Câmara dos Deputados aprovou hoje um projeto que favorece o governo no caso de empates em julgamentos no Conselho de Administração de Recursos Fiscais, o CARF, após concluir a votação da reforma tributária. O texto segue para o Senado. O CARF julga disputas entre contribuintes e o fisco. O mecanismo estabelece que, em casos de empate, o presidente do colegiado deve desempatar a votação. Depois de semanas de disputa sobre a composição dos ministérios, o Palácio do Planalto confirmou nesta quinta-feira que o deputado Celso Sabino será o novo ministro do Turismo no lugar de Daniela Carneiro. Ele assume o cargo após pressão do União Brasil por outro representante da legenda, depois que Daniela Carneiro deixou o partido. Com o nome de Sabino, a expectativa do Planalto é ampliar a sua base de apoio no Congresso. O partido conta com 59 deputados. 4 pessoas morreram e outras 3 ficaram feridas após o desabamento de um prédio no município de Paulista, hoje em Pernambuco. De acordo com o Corpo de Bombeiros, outras 10 pessoas estão desaparecidas sob os escombros, incluindo crianças.
O desabamento ocorreu por volta das 6 horas da manhã no bairro Janga, a cerca de 17 quilômetros da capital pernambucana. O prédio estava em desativação, mas algumas pessoas teriam insistido em continuar no espaço. Uma idosa de 65 anos, um adolescente de 15 e um outro de 18 foram resgatados com vida dos escombros. O quadro de saúde da idosa e da adolescente é estável. Esse tipo de prédio, que é popularmente conhecido como prédio caixão, tem térreo e 3 andares, e em cada pavimento há 4 apartamentos. O edifício estava interditado por ordem judicial desde 2010 e foi reocupado em 2012. Recife está em alerta devido às chuvas que atingem a cidade nos últimos dias. O avião monomotor que sumiu do radar na altura da Serra do Mar, a área de Mata Atlântica, no Paraná, foi encontrado nesta tarde próximo ao Pico Canavieiras, na região da Serra do Mar, no litoral do Paraná, segundo a Força Aérea Brasileira, a FAB. De acordo com o governador do Paraná, Ratinho Júnior, as 3 pessoas que estavam no avião foram encontradas mortas. O avião havia sumido na última segunda-feira. E hoje é celebrado o Dia Mundial do Chocolate. E quem não gosta, né? Pois é, quem não gosta de um bom chocolate, não é? E olha só, além de delicioso, esse alimento derivado do cacau tem inúmeros benefícios para o corpo humano, melhorando até, Juliana, olha só, a saúde do coração. O repórter Leonardo Félix tem mais informações pra gente. Existem muitas variedades de chocolate, algumas mais benéficas do que outras quando adicionadas à alimentação. Segundo especialistas, os tipos mais saudáveis são aqueles com maior concentração de cacau e menor teor de açúcar e leite. O cacau, na verdade, ele é rico em flavonoides, né? E esses flavonoides são substâncias que são antioxidantes muito importantes para o nosso organismo. É muito importante o cacau, que ele vai melhorar o humor da gente, vai prevenir contra a trombose, né? Ele vai melhorar o fluxo sanguíneo, ajuda a regular o colesterol, né? Porque como ele é rico em antioxidantes, então ele vai ajudar a diminuir o depósito de gorduras ruins nas veias, né? Inclusive até de diabetes, né? O cacau, sendo de boa qualidade, ele também vai diminuir o índice de resistência à insulina e automaticamente prevenindo o risco de diabetes. O vilão da saúde é o chocolate branco, com baixa presença de cacau em sua composição e quantidades maiores de açúcar e gordura. O alimento é bastante estudado por diferentes equipes de pesquisadores em todo o mundo. Entre as principais evidências das vantagens do consumo moderado da sobremesa está uma análise publicada em uma revista científica britânica. De acordo com um artigo de autoria de cientistas da Universidade de Cambridge, o doce reduz o risco geral de doenças do coração. Então é possível, com o aval dos especialistas, aproveitar com moderação o sabor irresistível do chocolate. E diante de uma mesa farta como essa, fica até difícil decidir por onde começar. Mas antes disso, vamos saber quais são os demais benefícios dessa sobremesa tão amada. Vai prevenir a demência, já tem inclusive trabalhos mostrando, né, que ele tem uma proteção neurológica, né, para diminuir Alzheimer, né, porque ele é rico em selênio, e selênio é muito importante para a memória, para a cognição. Tem alguns trabalhos mostrando que também o cacau ele é rico de flavonoides e caquetinas, que eles chegam no intestino grosso e isso vai aumentar a quantidade de alguns lactobacilos, né, e os lactobacilos são bactérias boas, né, que eles têm um efeito prebiótico no funcionamento do intestino. Que delícia! Chegou a hora de provar um pouquinho de cada variedade. E você, vai comer chocolate hoje também? Que delícia, hein? Que delícia, com certeza, né? Quem não gosta de um bom chocolate? E veja a seguir, após recorde de temperaturas, ONU alerta que mudanças climáticas estão fora de controle. Nós voltamos em instantes, até já. Estamos de volta, 18 horas e 43 minutos, pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta sexta-feira com o nosso repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice e Juliana.
Monique Medeiros volta para a prisão. Há 10 meses, a mulher acusada pela morte do filho Henri Borel tinha conseguido, na justiça, o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Porém, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, determinou o retorno dela à prisão na tarde de ontem, porque considerou que Monique descumpriu medidas cautelares, como coagir uma testemunha. A decisão do STF atendeu a um pedido dos advogados de Leniel Borel, pai de Henri. Monique responde por homicídio qualificado por motivo torpe e tortura. E o outro acusado pela morte da criança é o ex-vereador do Rio, Jairo de Souza, e continua preso. E uma boa notícia para moradores e turistas do Rio. A Ilha Fiscal, um dos pontos turísticos mais bonitos da cidade, reabre as portas para a visitação. O local, que fica na Baía de Guanabara, é um prédio histórico que o próprio Pedro II encomendou a um arquiteto famoso. Por 1 ano e meio, a Ilha Fiscal ficou fechada para reformas de revitalização na estrutura. A partir de sábado, o público poderá visitar o local, que irá funcionar de quarta a domingo pelo valor de R$ 50. Eu fico por aqui e aguardo você na segunda-feira para mais notícias do Rio. Desejo a todos um ótimo fim de semana. Anderson, muito obrigado pelas informações. Um ótimo fim de semana para você. E olha só, o governo federal anunciou hoje o fim do programa de descontos na aquisição de carros 0 quilômetro de até R$ 120 mil. Todos os recursos no valor de R$ 800 milhões que ficaram disponíveis para as montadoras foram liberados. O Ministério da Indústria e Comércio informou que em um mês foram vendidas 125 mil unidades. A maior parte dos descontos foi concedida pela montadora Fiat, Volkswagen e Renault. Para os consumidores, os descontos variaram de R$ 2.000 a R$ 8.000. O programa está mantido até setembro, com desconto para a compra de ônibus, caminhões e vans. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em queda nesta sexta-feira, devolvendo a maior parte dos ganhos do dia anterior. O movimento aconteceu por causa da aprovação em 2 turnos da reforma tributária na Câmara dos Deputados e após o Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulgar dados de emprego mais fracos do que o esperado. A moeda norte-americana recuou 1,28% e encerrou o dia cotada a R$ 4,86 na venda. E a taxa de desemprego nos Estados Unidos ficou em 3,6% em junho. Para os economistas, o resultado é positivo, mas indica um certo esfriamento do mercado de trabalho no país. A maior economia do mundo criou 209 mil empregos no mês passado, um pouco menos do que em maio, quando foram mais de 300 mil. Já são 30 meses seguidos em que o número de trabalhadores cresce nos Estados Unidos. A taxa de desemprego caiu ligeiramente de 3,7% para 3,6%, um nível historicamente baixo. As revisões para abril e maio significaram 110 mil empregos a menos do que o estimado inicialmente. O Departamento do Trabalho detalhou que é o setor público que arrasta a geração de empregos, assim como os setores de saúde, assistência social e construção. Sinal de enfraquecimento do mercado de trabalho, a média de empregos gerados por mês nos primeiros 6 meses do ano é bem inferior à média de todo o ano de 2022. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, afirmou hoje que os recordes de calor registrados nos termômetros durante os últimos dias sinalizam que as mudanças climáticas estão fora de controle. Antônio Guterres alertou que, se continuarmos adiando medidas cruciais para proteger o meio ambiente, o planeta vai chegar a um ponto catastrófico. A declaração foi dada justamente na semana em que o planeta bateu vários recordes de calor. Nesta quinta-feira foi o dia mais quente já registrado na Terra. A temperatura média global bateu 17,23 graus. O último recorde havia sido na segunda e terça-feira desta semana. Isso quer dizer que nunca antes o planeta registrou uma semana tão quente quanto essa. Segundo o Serviço de Mudanças Climáticas da União Europeia,
Este mês de junho foi o mais quente já registrado no mundo, ultrapassando o recorde anterior de 2019. Cientistas lembraram que o calor não vem sozinho. Além de matar ecossistemas, ele coloca espécies em risco de extinção. E hoje é sexta-feira, dia de Minuto Pet. E Caroline Pavoleri está aqui para falar sobre os animais silvestres. Boa noite, Carol. Boa noite, Carol, seja bem-vinda. Boa noite, Juliana, Maria Alice e a todos que nos assistem aqui na HIT. Pois é, nós falamos algumas semanas atrás sobre os animais silvestres, mas o episódio de hoje é mais sobre a conscientização dessas espécies. Os animais silvestres nascem livres e devem viver da mesma forma em seu habitat natural. Ainda que existam espécies que possam ser criadas legalmente dentro dos lares, a prática disso, além de crime ambiental, é contribuir para o desequilíbrio da natureza. Recentemente, se tornou público o caso da capivara Filó, que vivia como pet de um digital influencer no Amazonas. O caso ainda repercute na justiça e junto ao IBAMA. A nova campanha Animal Silvestre Não é Pet, da Proteção Animal Mundial, busca interromper esse problema crescente no país. O gerente de vidas silvestres da organização, Davi Mazitelli, falou um pouquinho sobre o relatório publicado recentemente. Vamos ver. É importantíssimo que as pessoas entendam que a gente está falando de seres que têm uma vida muito complexa, têm demandas muito complexas de bem-estar. A diferença entre animais domésticos e animais silvestres, os animais domésticos passaram por um processo de seleção, de criação que ocorreu ao longo de milhares de anos, e é por isso que a gente tem, como animais de companhia ou animais que estão no ambiente de produção, a gente tem esse tipo de relação de uma forma mais adequada. Com os animais silvestres, trazer esses animais para um ambiente doméstico não significa dizer que eles foram domesticados. Então isso sempre vai ter um prejuízo, vai causar um sofrimento para esse animal e vai trazer, mais do que isso, também riscos de saúde pública, riscos com outros animais, eventualmente, que estejam numa residência, num lar, e para as próprias pessoas também, né? Não é raro ouvir histórias, por exemplo, de pessoas que, seja por meios legais ou ilegais, adotam, por exemplo, se tornam tutoras de macacos, que são trazidos para casa quando são pequenos, filhotes ainda, e chegam num momento de puberdade e adquirem um comportamento muito agressivo. E isso gera problemas e, muito frequentemente, esses animais são devolvidos para a natureza de uma forma irresponsável. O bem-estar animal é um valor central, porque com isso a gente está falando da qualidade de vida de cada animal. A melhor recomendação é: vamos viajar, vamos conhecer esse Brasil, vamos fomentar o nosso turismo e vamos ter contato com a nossa vida silvestre rica e diversa, os espaços em que ela está vivendo uma boa vida. Carol, muito bacana esse tema. É sempre importante conscientizar as pessoas sobre esse assunto, né? Com certeza. Ótima noite para você e bom fim de semana, Carol. Obrigada, Ju, para vocês obrigada. também. A gente espera aqui na próxima sexta-feira, viu? Um ótimo fim de semana para você. Para você também, Maria. Obrigada. E olha só, gente, um dentista de São Paulo que já trabalhou em circo decidiu unir os dois talentos para afastar das crianças o medo de ir a um consultório. É isso mesmo. E a especialidade do tio Paulo é cuidar dos pequenos com muito carinho, principalmente de quem tem necessidades especiais. Esse som provavelmente dá calafrios em muita gente. A ansiedade para ir ao dentista por medo dos procedimentos tem se tornado cada vez mais comum, o que dificulta o acompanhamento odontológico correto desde a infância. No Brasil, dados do Ministério da Saúde indicam que aos 5 anos de idade, mais de 53% das crianças já tiveram cárie. A Associação Brasileira de Odontologia alerta que as pessoas nessa idade já têm em média mais de 2 cáries nos dentes de leite. E para deixar os pequenos mais à vontade, sem medo na hora de consultas e tratamentos odontológicos, um dentista da Grande São Paulo chamou atenção nas redes sociais com um atendimento humanizado e divertido.
ele realiza atividades lúdicas para entrar no universo infantil e garantir a saúde bucal das crianças. Paulo Bonavides, conhecido como Tio Paulo, arranca sorrisos e gargalhadas das crianças e dos adultos pela forma como atende aos pequenos, principalmente nos momentos mais tensos, como em uma extração de dente. Com isso, as idas ao consultório se transformam numa grande farra. Não tem R$50, ó. Passa a língua aí pra ver se tá sem. Eu sempre gostei de trabalhar com as crianças de forma humanizada, vendo não só o dente da criança, e sim tratando a criança como um ser humano antes de olhar essa posição do dente como um dentista está acostumado a fazer. Um consultório odontológico pode ser um palco ou ainda um local onde a imaginação e a fantasia transportam crianças para um mundo mágico. Há espaço para drama, canto, dança, piadas, brincadeiras e interação com os pacientes. Eu fui palhaço, fui mágico, trabalhei no circo, trabalhei muitos anos com teatro. Aqui já começa que não é um consultório, aqui tudo é mágico. Tanto cuidado e dedicação não demorou muito para que o Tio Paulo explodisse nas redes sociais. Hoje eu conto com 8 milhões de seguidores, então é bastante gente que me assiste todos os dias. Vários artistas postaram vídeo meu. Aí eu fui convidado para fazer um filme com o Lucas Neto, fui convidado para fazer outras coisas. Hoje eu atendo filhos de famosos que vêm aqui me procurar. As redes sociais acabaram me ajudando muito. E o Tio Paulo pretende ir ainda mais longe para espalhar saúde e alegria por aí. As redes sociais, ela tem o poder de mudar a vida das pessoas aos poucos quando a gente faz algo com muita responsabilidade. Eu vim de uma família muito simples, onde eu escutei muitos nãos, inclusive que eu não ia conseguir me formar como dentista. E hoje eu acabei sendo o dentista mais conhecido e mais famoso do Brasil, vamos dizer assim. Isso está muito legal e, claro, não deixando de fazer um trabalho social com as crianças na faculdade, dando oportunidade a qualquer um sorrir, independente da condição financeira. Eu sou muito pequenininho, perto do que eu tenho ainda para crescer. Que história linda, hein? Um verdadeiro profissional, né? Esse, Parabéns. Sim, história maravilhosa. Parabéns, Paulo. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Ótimo fim de semana para você. Obrigada pela sua companhia, uma boa noite para você e aproveite o fim de semana. Tchau!